Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui quem fala é João Romeu Morelli, sou pastor e professor de teologia e estamos às últimas semanas, esse é o 8º vídeo, estamos estudando sobre um panorama do Novo Testamento. Já fizemos uma introdução ao Novo Testamento, aspectos geográficos, históricos, políticos, econômicos e religiosos. Já fizemos uma introdução sobre os evangelhos sinóticos, já falamos do livro de Atos, fizemos na semana passada uma introdução à literatura paulina e hoje nós vamos começar a tratar sobre alguns textos, algumas cartas do apóstolo Paulo. Meu convite a você é que se você está aqui pela primeira vez ou assistiu algum dos vídeos, meu convite é que você volte aí no meu canal, assista desde o primeiro vídeo, também se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que são postados semana após semana. Normalmente nós postamos aqui na quarta-feira, na parte da tarde, os vídeos. Então você se inscrevendo e clicando no sininho, você vai receber semanalmente aí os vídeos do nosso canal. Seja bem-vindo e que você possa estudar conosco aí hoje o primeiro texto de Paulo que nós vamos estudar, que são as cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Você pode perguntar assim, mas por que vai começar com a carta aos Tessalonicenses? Por que não na mesma ordem dos textos do Novo Testamento? Como eu já disse lá quando estudamos os evangelhos, os textos do Novo Testamento eles não estão dispostos em ordem cronológica. Apesar de o primeiro evangelho estar no texto bíblico, é o de Mateus, nós sabemos com um certo grau de certeza que o primeiro evangelho escrito é o de Marcos. Da mesma forma, as cartas de Paulo não estão dispostas em ordem cronológica. Há uma certa discussão entre qual seria possivelmente a primeira carta de Paulo escrita. Um pequeno grupo defende que a primeira carta de Paulo escrita seria a carta aos Gálatas, e boa parte da ortodoxia cristã do Novo Testamento acredita que a primeira carta que Paulo escreve é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu sou adepto dessa tese, dessa corrente, que a primeira carta escrita é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, possivelmente a primeira e logo em seguida a segunda carta. Por quê? Quando nós vemos as viagens missionárias de Paulo, nós vemos que na segunda viagem missionária, após passar por Filipos, Paulo passa por Tessalônica. E ali ele fica por 3 semanas. O texto de Atos, capítulo 17, fala que ele passou 3 sábados pregando na sinagoga e ali ele alcançou dezenas, possivelmente centenas de pessoas ao evangelho. Muitos gentios temente a Deus e muitos líderes da sinagoga. Devido a esse processo evangelístico, Paulo sofre uma ferrenha perseguição e ele tem que fugir de Tessalônica. Ele sai de Tessalônica e vai até a cidade de Corinto. De Corinto, ele envia discípulos a Tessalônica para saber como havia ficado ali aqueles irmãos. Pense comigo, uma igreja que nasce em 3 semanas de evangelização. Apenas 3 semanas de evangelização, apenas 3 semanas de pregação do evangelho, Paulo deixa uma igreja plantada, uma igreja iniciante. Então, já em Corinto, ele envia discípulos até a cidade de Tessalônica para saber como estava ali aquela nova igreja, aquela igreja que se iniciava. Conforme a narrativa bíblica, os discípulos de Paulo, ele possivelmente Timóteo, mais algum outro, colhem todas as informações, veem como é que está a igreja, veem as principais questões relacionadas à igreja e voltam até Corinto, uma cidade a qual Paulo se estabeleceu, ele passa uma boa temporada, voltam até Corinto, passam para Paulo ali as principais questões. Paulo, sem poder voltar a Tessalônica, ele decide redigir um texto, redigir uma carta, onde ele vai deixar as instruções àqueles irmãos. Aí surge a concepção de Paulo de formatar o ministério do ensino através das cartas, por essa necessidade. Paulo viu a necessidade de trazer um ensino aos irmãos de Tessalônica, um ensino de maneira virtual, entre aspas, né? Não de maneira presencial. Ele precisava de trazer um ensinamento sem estar presente. Ele vai utilizar o método mais comum de comunicação daquela época, que eram as cartas. Então Paulo redige uma primeira carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tratando ali das principais questões e dúvidas que aqueles irmãos tinham, e envia para a igreja. Possivelmente, e é o que é mais comum de se acreditar, aquela igreja recebe aquela carta e algumas dúvidas ainda permanecem. Algumas questões ainda permanecem. Eles comunicam com Paulo, através com carta, ou através do próprio emissário,
chega para Paulo novas dúvidas, novos questionamentos. Paulo redige uma segunda carta, que é a segunda carta aos Tessalonicenses. Então as duas cartas aos Tessalonicenses nascem assim. Paulo evangeliza uma igreja, Paulo planta uma igreja em apenas 3 semanas, 3 sábados de pregação, tem que sair às pressas da cidade, envia discípulos, discípulos colhem as informações, voltam à cidade base de Paulo, que era Corinto. Paulo redige um texto explicando as principais dúvidas, elas ainda não são dirimidas, volta os discípulos, Paulo escreve uma nova carta e envia aqueles irmãos. Assim nascem, assim surgem as 2 primeiras cartas. Ah, pastor, mas é esse processo mesmo. Deus se utiliza de coisas naturais para expressar o sobrenatural. Deus se utiliza das demandas humanas para expressar o seu poder. E assim foi escrito esses 2 textos. Aí você vai me perguntar assim, quais são as principais dúvidas que os irmãos de Tessalônica tinham? Quando nós lemos o texto, nós encontramos algumas coisas. Primeiro, eles estavam abatidos por causa da perseguição. E Paulo traz a eles uma mensagem de esperança. É interessante notar nos textos de Paulo que quando Paulo encontra irmãos que estão sofrendo perseguição, a primeira fala de Paulo não é fala que a perseguição iria acabar, que tudo ia se resolver, não. Paulo traz a eles uma mensagem de esperança e de perseverança. Isso é algo rotineiro nos textos do Novo Testamento. Na cabeça dos apóstolos, a ideia não é que ia melhorar, é que ia piorar. É que as coisas ficariam mais difíceis. Então eles trazem sempre uma mensagem de esperança. Esperança em quê? Persevere, Jesus vai voltar. A volta de Cristo resolverá todos os problemas. Não é que de uma hora para outra tudo ia acabar, tudo ia se resolver, não. Paulo ensina aqueles irmãos que era necessário perseverança. Tanto na primeira quanto na segunda carta, era necessário perseverar. Se manterem firmes no Senhor, firmes no propósito, não desanimar, manter-se firme na caminhada da jornada cristã. Uma outra questão, que eu acho que é uma das questões centrais do texto de 1 e 2 Tessalonicenses, os irmãos tinham dúvida do que aconteceria com aqueles que morressem antes da volta de Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses é clara em afirmar que os irmãos tinham dúvida sobre o que acontece com aqueles irmãos que morrem antes de Jesus voltar. Tanto é que Paulo começa o ensinamento assim, não sejam ignorantes com aqueles que dormem, com aqueles que estavam morrendo antes da volta de Jesus. E Paulo vai trazer um ensinamento. Paulo vai falar sobre 2 coisas. Paulo vai ensinar a igreja sobre a volta de Cristo como o start, o pilar da perseverança da igreja. E Paulo vai falar o quê? Paulo vai falar, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses sobre arrebatamento. Ele fala que Cristo virá nos ares, arrebatará seu povo e de uma vez por todas os problemas serão resolvidos e que a igreja deve se consolar com essas palavras. É a única vez em todo o texto do Novo Testamento que aparece a palavra arrebatamento. Se nós formos fiéis ao texto, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Jesus vai vir, vai tomar o seu povo para si e os problemas serão resolvidos. É isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Todo o desdobramento sobre o arrebatamento são interpretações a partir desse texto. No texto de 1 Tessalonicenses, Paulo é muito claro em afirmar: Cristo virá nos ares, arrebatará a sua igreja, quer dizer, vai tomar, vai pegar o seu povo para si e vai resolver as questões. Ponto. Possivelmente, ainda dúvidas persistiram nos irmãos, a Paulo tem que escrever a segunda carta. E na segunda carta ele vai falar assim: calma, isso não vai acontecer agora. É preciso que aconteçam muitas coisas antes. Aí Paulo vai falar sobre a vinda do anticristo, Paulo vai falar sobre a profanação do templo, Paulo vai falar sobre uma série de questões que são anteriores à segunda vinda de Jesus. Então a dúvida é: isso vai acontecer agora muito rápido? Paulo fala: calma, ainda há um tempo. É preciso que aconteçam alguns sinais para que Jesus venha definitivamente. E assim Paulo encerra de maneira bem resumida e superficial o seu sermão escatológico. Então a dúvida era: o que vai acontecer com os irmãos que morrem em Cristo? Ele fala: aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar. Para Jesus voltar, alguns sinais ainda precisam acontecer e Paulo deixa claro o seguinte: alguns sinais já existem entre nós, mas alguns outros precisam se manifestar para que a segunda vinda de Cristo aconteça. Com esse sermão escatológico, Paulo encerra a sua carta aos Tessalonicenses afirmando que é preciso perseverar, que para desfrutar da vida eterna com Cristo é preciso se manter firme na fé hoje,
é preciso se manter firme na fé na vida diária. As duas cartas aos Tessalonicenses, escritas à igreja de Tessalônica, são redigidas para gerar perseverança num povo que sofria perseguição, para gerar esperança num povo que estava devagarzinho morrendo antes que Jesus voltasse. E a grande mensagem é: Jesus vai voltar, os problemas serão resolvidos, mas para que isso aconteça, é necessário que haja um povo perseverante, um povo fiel. Quero deixar aqui como nossa dica de leitura, indicação de leitura, esse livro, Paulo, o Apóstolo da Graça, é uma grande biografia comentada sobre a história de vida de Paulo, do F.F. Bruce, Shed Publicações, excepcional material. Eu te indico, se você quer estudar sobre Paulo, se você quer estudar sobre literatura paulina, esse é o texto que você deve ter na sua biblioteca. Deixo para você um forte abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, onde continuaremos os estudos panorâmicos do texto do Novo Testamento. Um abraço.